pessoal, eu sou a Ellen Mareste, da equipe Multitécnicas. Hoje a gente vai fazer mais uma peça de crochê. Essa bolsa, que ela tem um ponto em relevo super fácil e simples. E para fazer essa peça, você vai precisar de 2 novelos do fio de malha Multitécnicas. Na verdade, eu usei um novelo e 1/3, mais ou menos. Ele não chega a ser nem 1 novelo e meio, mas só para vocês terem ideia da quantidade. Então, nos materiais, vocês vão precisar do fio de malha. Eu trabalhei com agulha de 8 milímetros. Se você tiver o ponto muito solto, use a de 8 milímetros, porque o meu ponto é solto. Se você tem um ponto normal, você pode trabalhar com a de 9 milímetros e pontos muito apertados, talvez até a de 10 milímetros. Então, você precisa, às vezes, fazer uma amostra para saber exatamente a agulha necessária. A tesoura, nós fizemos a alça com esta argola de acrílico, então você também pode utilizar. Agulha de costura de ponta redonda número 13, que é a tapestry número 13, para fazer os arremates. Se você for colocar os botões imantados de pressão, botão imantado, você precisa então da linha e da agulha de costura. Eu não coloquei, depois eu vou explicar por quê, mas fica a seu critério utilizar ou não. Caso você precise fazer as emendas, como nós utilizamos mais de um novelo, você precisa da cola universal da Pega 1000, que é para fazer as emendas invisíveis. Então, essa é mais uma dica importante. Todos os materiais vocês encontram no nosso site, no www.multitecnicas.com.br. Você pode entrar em contato conosco também através do nosso WhatsApp, no 11 98600 2010. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, isso nos ajuda na divulgação. E também, se você puder, compartilhar. Muitas pessoas me pedem os tamanhos das peças e às vezes eu até esqueço de falar. Então, aqui nós vamos começar com o tamanho da peça para vocês já saberem quanto que a bolsa ficou no total. Nós temos de largura aproximadamente 27 centímetros e de altura sem as alças, ela fica com 20 centímetros, com a alça, total de 30 centímetros. E esta alça, ela tem 10 centímetros da parte interna e, se for externa, 11 centímetros e meio de diâmetro. Então, para vocês saberem mais ou menos o tamanho geral dela. Essa peça, além de ser fácil, ponto, eu vou já mostrar aqui, que aqui é um passo um pouco mais adiantado, mas para vocês entenderem que é feito um retângulo de pontos altos e a carreira do ponto relevo. Este ponto relevo, ele é bastante antigo, utilizado muito nos acabamentos de peças, de finalização. Ele é o ponto caranguejo, com uma correntinha de intervalo, mas ele forma esse relevo. Então, este é o lado direito e aqui o lado avesso da peça. Até uma das pessoas que viu a peça falou, é muito bonito o lado avesso. Mas se você for fazer assim, não faz muito sentido você fazer tanto relevo. Este ponto fica bacana para tapetes e para almofadas também, se você for fazer. Ele é meio durinho, se você quiser fazer uma manta. Eu acho que fica um pouco rígido demais. Caso você use uma agulha mais grossa, vai ficar mais maleável. Aí sim você poderia utilizar para algum tipo de manta, peseira, ficaria bacana. Mas para tapetes eu achei ele bem gostoso, ele fica fofo por conta do relevo. Então vamos lá iniciar a peça. Nós vamos começar pela correntinha inicial, que é essa parte de baixo aqui do trabalho, e serão 28 correntinhas. Algumas pessoas já perguntaram, posso fazer maior ou menor? Eu fiz maior e não gostei, por conta do tamanho da alça. Caso você tenha uma alça maior, aí sim você pode aumentar o tamanho. Se a alça for menor, eu acho que ela vai ficar muito pequena para segurar na mão, então por isso que eu fiz desse jeito aqui. Então, com o fio Multitécnicas, a gente vai trabalhar as 28 correntinhas. A correntinha inicial, eu faço aquele Ezinho, introduzo a agulha e puxo para formar o primeiro pontinho. E trabalho a correntinha normalmente, serão 28 correntinhas. Então, 1, 2... (27) 28. Então, trabalhei 28 correntinhas para o início. Chegou na 28ª, marca onde é a última correntinha e faz mais 3 correntinhas de subida. 1, 2, 3. Laça e introduz na 28ª correntinha. Trabalhando, então, o ponto alto.
Você vai considerar essas 3 correntinhas de subida como um ponto alto. Então, você já conta 1, 2, que serão sempre 28 aqui no total. E agora, você volta a carreira trabalhando sempre o ponto alto, normalmente em todas as correntinhas de pontos de base. Então, introduz a agulha e trabalha os 28 pontos altos até chegar aqui no final. Vou fazer o último ponto, o 28º ponto. E a última correntinha, ela fica vazia propositadamente. Eu gosto que ela fique assim, no final a gente arremata quando toda a peça estiver pronta. Agora, nós vamos fazer a volta da carreira. Normalmente você faria 28 pontos, viraria o trabalho e começaria a trabalhar pelo lado avesso. Nós não, dessa vez nós vamos trabalhar sempre pelo lado direito. Então, qual que é o segredinho? Você faz uma correntinha para subida. E agora, o primeiro pontinho, ele tem que ser feito nesta primeira correntinha que nós temos aqui. E você pega por baixo para que saia aqui no centro. Então, como que você vai fazer isso? Você vai trazer a agulha por baixo, introduzir aqui no meio da correntinha, puxa o laço, aqui tanto faz. Então, eu vou laçar aqui para ficar mais fácil. Trago por dentro e passo por dentro de tudo. Eu vou repetir para que fique bem nítido o que eu fiz. Vou pegar por esta correntinha aqui. Então, eu passo a agulha por baixo, trago pra cá, laço e passo por dentro de tudo. Então, este é o primeiro pontinho baixíssimo que nós vamos fazer aqui na primeira correntinha. Todo intervalo do ponto baixíssimo, você faz uma correntinha. Então, fiz a correntinha de intervalo e vou fazer o mesmo processo. Venho por baixo, introduzo aqui pelo meio do ponto de base, faço baixíssimo, correntinha, venho por baixo, introduzo e saio no centro, laço e passo por dentro de tudo. Reparem que eu giro a ponta da agulha, vou fazer com bastante calma para que fique bem nítido. Eu introduzo a agulha e saio lá no centro. Quando eu laço, eu não estou fazendo assim, eu estou vindo direto. Olha só, eu giro a agulha, puxo. Quando eu puxo aqui, olha, a ponta da minha agulha, reparem que eu giro novamente para que ela saia por dentro. Isso facilita e faz com que você faça o ponto bem rapidamente. Então, eu introduzo, laço e puxo. Olha o movimento que eu trabalho com a ponta da agulha, facilitando o gancho. Então, quando vocês estiverem fazendo, esse giro da ponta da agulha, ela facilita que você trabalhe. Por que eu desmanchei aqui? Às vezes eu fico em dúvida se eu fiz a correntinha ou não. Então, eu fiz a correntinha, venho por baixo, saio lá no centro e trago pra frente. Então, isso será até o final da carreira, você vai trabalhar, esta é a carreira do relevo. Trabalha até aqui a última correntinha. Aqui eu estou chegando no finalzinho da carreira, dessa carreira de relevo. Então, vou laçar aqui, vou fazer o último ponto do baixíssimo. Agora, nós vamos subir a carreira para voltar em pontos altos. Fiz o último ponto baixíssimo. Esse último ponto baixíssimo que nós vamos subir as correntinhas é muito importante. Terminei, agora eu venho aqui por trás. Aquela corrente, eram 3 correntinhas. A última correntinha, você vai introduzir a agulha pelo centro, vai laçar o fio e puxar por dentro de tudo. Vou fazer de novo para que fique bem claro. Esse aqui é o último ponto baixíssimo, que nós vamos pegar na cabeça do ponto baixo de baixo. Aqui são as 3 correntinhas, eu venho aqui por trás, introduzo a agulha na correntinha, puxo por dentro de tudo. E por que eu fiz isso? Porque na bolsa, depois eu vou mostrar para vocês, ele precisa ficar preso, que senão as correntinhas ficam soltas aqui na lateral. Por isso que é importante você prender o último ponto na cabeça da última correntinha, daquelas 3 que nós temos aqui. Agora serão 3 correntinhas de subida, normalmente. E agora nós vamos fazer o ponto alto na correntinha, naquela argolinha que ficou sobrando, porque nós trabalhamos na da frente, agora a gente vai trabalhar na de trás, trabalhando o ponto alto. Fizemos 28 pontos altos na parte inferior, serão feitos 28 pontos altos na parte superior.
lembrem-se que eu conto como um ponto alto essa carreira, essas 3 correntinhas de subida. Então, aqui eu já tenho um. O primeiro, você já vai pegar aqui na laçadinha de base e faz o ponto alto. Então, 1. E agora, naturalmente, todos os pontos altos você vai trabalhando aqui, pegando na carreira de trás. É bem simples, você laça, introduz aqui na correntinha de trás, totalizando 28. É importante que você, toda carreira, contando com essas 3 correntinhas de subida, se você concluiu 28 pontos. Não pode nunca ter menos ou mais, senão ele vai ficar torto. E aí, um detalhe que eu já vou explicar agora, digamos que seu fio acabe. Eu vou explicar como que nós fazemos a emenda do fio. Você precisa, digamos que meu fio acabe. Se você já vai percebendo que está acabando, né, digamos que eu vá trabalhar ele aqui. Então, eu vou cortar ele bem retinho. Se o fio está acabando, você precisa deixar a ponta bem retinha. Com a cola Pega Mil, eu vou pegar um outro fio que eu tenho aqui. Já tem as 2 pontinhas cortadas aqui. Você deve deixar elas juntas, já prontas para serem coladas. Com o adesivo universal, que é a Pega Mil, você passa um filete fininho de cola aqui na ponta do fio. Já deve fechar a cola porque ela seca rapidamente, então é importante que ela fique fechadinha. Vem com a outra ponta, sobrepõe e aperta. Como ela é muito rápida, ela é geladinha. Conforme você vai apertando, você sente que o gelado vai perdendo aquele geladinho da cola. Quando ela seca, ela não vai soltar mais, lógico, nem com água. E não tem perigo de você ficar com a emenda aparente. Então, por isso que fica desse jeitinho. Se por acaso a pontinha estiver aparecendo aqui do lado, eu gosto de acertar esta ponta, para que fique uma emenda bem perfeita dos 2 lados. Aqui ela está secando, ele desaparece totalmente. Então, essa é a forma que nós fazemos as emendas do fio, caso você precise trabalhar essa emenda. Fiz a emenda, volto pro trabalho, trabalhando ponto alto em todos os pontos. Olha só, eu cheguei na emenda e vou trabalhar aqui ponto alto. Ele fica completamente imperceptível dentro do ponto. Por isso que é importante que quando você fizer a colagem, as pontas estejam bem retinhas para que não apareça em nenhum local a emenda. Então, agora vocês vão trabalhar por toda a extensão da carreira até o final, até chegar neste último ponto aqui do lado esquerdo. Aqui eu tenho aquela peça pronta que eu já tinha feito para mostrar o passo. O trabalho desta bolsa são 11 carreiras de pontos altos por 10 carreiras do relevo, ou do ponto caranguejo com intervalo da correntinha. Então, você vai trabalhar desta forma sempre, volta com o ponto alto e trabalha o ponto de relevo. Então, ponto alto, relevo, sempre subindo com 3 correntinhas. Lembra que eu falei para vocês que era importante prender a correntinha aqui na parte de trás, para que ela fique com esta lateral sempre a subida presa, senão a correntinha fica solta aqui e fica feio. Por isso que nós fizemos dessa forma. Então, toda essa lateral é a subida e aqui é onde nós voltamos a carreira. Você faz o ponto, a volta com a correntinha e trabalha a carreira de relevo. Então, eu já estou aqui na 11ª carreira de ponto alto. Vou fazer aqui até o final. Então, eu laço. Faço os últimos pontos altos aqui. Lembrem-se de contar os pontos, se você tem 28 pontos na carreira. Por que eu estou enfatizando isso? Às vezes acontece, conforme eu fui fazendo essa peça, às vezes eu pegava errado o primeiro ponto depois da subida de correntinhas aqui. Às vezes acontecia de eu pegar na próxima correntinha. Quando eu terminava de contar a carreira, eu tinha 27 pontos contando com esse. Por isso que é importante, terminou a carreira, conte para que você tenha um retângulo perfeito. Cheguei no último ponto aqui do 28º ponto que nós fazemos da 11ª carreira, finalizei o corpo da bolsa. Agora, nós vamos fazer a lateral, o fechamento da lateral.
ela será feita pelo lado avesso, esse fechamento. Então, você vai dobrar aqui, sem arrematar o fio. Eu vou fazer somente uma correntinha aqui de fechamento. Agora, eu dobro a peça. E eu não costurei, eu costumo sempre costurar as laterais. Essa peça eu fiz com um ponto baixíssimo também, o fechamento, porque ele formou um gomo na parte interna que eu gostei e achei que ficou bacana. Então, você vai vir aqui, vai pegar a correntinha do lado de lá e já trabalhar um primeiro ponto baixíssimo. Opa, peguei errado. Deixa eu pegar a primeira aqui. E lá. E faz um ponto baixíssimo. E assim você vai trabalhar sucessivamente, pegando de um lado, por dentro, e o lado de lá. Todos os pontos você faz dessa forma. Introduz aqui, introduz do lado de lá. Fechando com ponto baixíssimo até chegar aqui no finalzinho. Já estou chegando no último ponto, pego as duas correntinhas. E o último mesmo, que aqui eu já tô na curva, né? Eu pego somente a última laçadinha aqui para finalizar e poder arrematar. Por acaso meu fio já estava cortado, mas senão você corta o fio, puxa e arremata. Aqui, uma dica importante, você já precisa arrematar o finalzinho, porque você vai fazer esta parte e virar para o lado direito da peça. Fica bem difícil de arrematar esse fio, eu acabei deixando ele por dentro da bolsa e sofri para conseguir esconder. Então, quando você terminar de fazer essa costura, essa carreira de pontos baixíssimos, é importante que você já venha aqui e esconda essa pontinha para que o arremate fique o mais perfeito possível. E facilita bastante na hora que você vai finalizar a peça. Aqui eu estou com um pouco de dificuldade de passar, então eu vou passar pelo primeiro. E venho. O arremate fica a seu critério. Eu gosto de passar aqui várias vezes, para que fique bem apertadinho e não tenha problema de desmanchar. Olha, ele fica imperceptível. Então, nas duas laterais você vai fazer a mesma coisa. Aqui eu ainda estou no lado avesso, você vai vir agora no outro lado. Eu vou pegar o fio. Então, você vem aqui do outro lado. Você precisa começar sempre por cima, pelo lado da abertura da bolsa, deixando bem certinho as duas pontas. Vou fazer o início aqui. Lembra que tinha uma correntinha sobrando? Essa correntinha ela vai servir apenas para o arremate final. Então, agora eu venho aqui, pego uma correntinha uma argolinha da correntinha deste lado, venho no outro lado, na outra lateral. Aqui é o primeiro ponto baixíssimo e puxo. Então, agora, de novo, introduzo. Esse trabalho aqui ele é um pouquinho mais delicado para que fique bem perfeitinho. Você precisa pegar sempre as duas argolinhas para que fique uma costura perfeita, uma costura com o próprio crochê. Então, introduzo aqui, introduzo do lado de lá e sucessivamente agora até você chegar aqui no final. Já estou chegando aqui no último ponto, no penúltimo, venho na última correntinha aqui da lateral. Esta é a carreira de relevo da lateral e faço o último ponto baixíssimo. Então, no total aqui, eu contabilizei 20 pontos baixíssimos, desde o primeiro até o último. Se no seu caso precisar de 21 pontos, não tem problema. Se ficou com 20, 19, é o ideal, que é o que vai fechando essa lateral e deixando ela mais arredondadinha. Cheguei aqui no final, faço uma correntinha de subida, viro a peça. E agora eu vou trabalhar em toda a extensão da carreira, sempre pulando o primeiro e o último ponto. Então, o primeiro seria esse daqui. Eu não vou trabalhar no primeiro, introduzo a agulha ali na próxima correntinha e vou voltar trabalhando o ponto baixíssimo. Esta carreira, ela precisa ser bem apertadinha, justamente porque ela fique dura e é onde será feito onde nós vamos prender a alça. Então, conforme você vai fazendo aqui, você sente que ele fica um pouco mais firme. É normal,
E é necessário que fique assim. Então, você introduz a agulha e puxa no ponto baixíssimo. E você deve introduzir não no buraco e pegar as duas, olha só. Eu introduzo e saio no centro do ponto. Eu pego só a correntinha de dentro, introduzo e pego a correntinha de dentro. Trabalhando toda a extensão no ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer até o final e pulo o penúltimo ponto. Aqui eu cheguei no final, este é o último ponto, olha, se eu puxar aqui vocês veem que é aquele fiozinho que estava solto, e este aqui é o penúltimo. Nós pulamos o primeiro e vamos pular sempre o penúltimo. Eu introduzo direto no último, que é para fazer a diminuição dessa carreira. Então, o primeiro da virada e o penúltimo, você pula para fazer a diminuição. Trabalha uma correntinha de subida, vira a carreira. De novo, em todas as carreiras você vai fazer a mesma coisa. Não trabalha o primeiro, introduz e faz o ponto baixíssimo. E a mesma coisa, eu introduzo somente na argolinha da frente. A agulha, eu vou introduzir aqui de novo, olha, ela vem por baixo e sai no centro. Então, aqui você vai trabalhar desta forma, por toda a extensão da carreira, e novamente chegando aqui, você pula o penúltimo e vem direto para o último. Você vai trabalhar assim, eu vou pegar a peça pronta aqui. Olha, a primeira carreira, então, serão 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de pontos baixíssimos, pulando as duas laterais. Aqui é a mesma coisa, 1, 2, 3, 4, 5. E a última carreira é a que eu vou explicar agora, fechando para segurar a alça. Então, você trabalha sempre não pegando as duas laterais, ela vai fechar desse jeitinho aqui. Agora, eu vou mostrar como eu prendi a alça. Aqui eu troquei de cor, que eu já tenho essa peça semi-pronta, mas novamente eu fiz as 5 carreiras. Então, 1, 2, 3, 4, 5. A última carreira vai ficar desse jeitinho aqui. Faço uma correntinha de subida, viro. E agora, nós vamos prender a alça. Como é que vai ser isso? Você vai colocar a alça para trás, aqui do seu trabalho. Vai introduzir nesta última carreira, que é onde você vai prender a alça, você pega em toda a extensão da carreira sem pular nenhum. Então, eu fiz uma correntinha e o primeiro ponto já é esse. Eu introduzo a agulha, do jeito que a gente já estava fazendo, laço o fio lá atrás, puxo e vou trabalhar um ponto baixo. Novamente, introduzo a agulha somente na correntinha de trás, laço e faço o ponto baixo. Então, aqui não vai ter muito segredo, ele é a mesma situação, só que trabalhando com ponto baixo, introduzindo no meio, laço lá atrás e trabalho a carreira de pontos baixos. O último ponto baixo que você fizer, é importante que ele fique, que você faça mais um, para que ele abrace a alça de forma mais perfeita. Eu vou chegar lá no final para vocês verem isso. Então, introduzo e puxo formando o ponto baixo. É mais apertado, vocês vão perceber que fica um pouco mais firme o crochê, mas é normal, é para que ele fique mais durinho e mais bonito. Então, laço. Ó, estou no penúltimo pontinho aqui, introduzi, puxei, e agora eu faço, tá vendo que ele fica só uma correntinha aqui? Eu faço nessa última correntinha mais um ponto baixo. É para que ele fique bonito quando você termina a carreira. Ó, já estou com o fio cortado aqui, eu puxo. E este fio é importante, eu já tinha contado o tamanho da carreira, mas é importante que ele fique longo desta forma, eu vou explicar por que agora. Porque a carreira ela vai ficar desta forma, ó, ela fica alta, então você precisa arrumar aqui a alça, ela fica desta forma, ele fica uma carreira, as alcinhas da correntinha para fora, é onde nós pegamos por dentro, ela abraça bem aqui as laterais, e agora você vai colocar na agulha. Com esse fio um pouco mais longo, você vai introduzindo aqui e na carreira de baixo, costurando a alça nesta parte interna, que é para ela não ficar virando o ponto alto para fora, que senão a alça vai ficar torta. Então, você vem aqui por dentro e costura
finalizando então o acabamento dessa parte superior da alça. Isso aqui é bem simples de fazer, é também como se você estivesse escondendo a pontinha, olha, ele vai fechando. E você vai finalizando então essa parte do acabamento. Caso você queira costurar o botão imantado, que não foi o caso, eu até vou mostrar como que a bolsa fica fechada sem o botão, eu acho que fica perfeito, não tem necessidade do botão, mas caso você queira, fazendo esse acabamento aqui, fica mais fácil ainda costurar o botão imantado. E aqui a gente tem a finalização. Vou passar por dentro para esconder esta pontinha. Ele é bem durinho, bem firme. Vocês vão perceber que essa parte ficou bem mais rígida do que o crochê tradicional, mas era a ideia que ela ficasse bem apertadinha. Se você quiser esconder um pedaço maior da ponta também pode ser. Aqui eu já vou finalizar. E aí o botão imantado você pode pregar aqui se você desejar. Então você prega e ele vai ficar fechando aqui neste centro. Aí você tem a finalização da peça. A lateral ela ficou desse jeitinho aqui. Você tem os gominhos, né, dessa lateral. Essas foram as dicas para fazer esta peça, ela é bem fácil de fazer. Os materiais vocês encontram em nosso site no www.multitecnicas.com.br. Vocês também podem entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp no 98600 2010. Obrigada por assistir e até a próxima!